Meus cumprimentos a todos. Eu sou o professor Tarcísio, do Cátedra de Brasília, e vou trabalhar com vocês a disciplina de raciocínio lógico, que é uma disciplina aí bastante importante, visto que ela é cobrada em boa parte dos concursos. Concursos montados pelas bancas do CESP, da FGV, da Fundação Carlos Chagas, da ESAF. Então ela está sempre presente aí nos concursos para a Controladoria Geral da União, para a Receita Federal, Auditor Fiscal do Trabalho, em concurso do Ministério do Planejamento, concursos de tribunais, inclusive o Tribunal de Contas da União. Então é uma disciplina que aparece frequentemente aí nos editais e com as mais variadas configurações. Então, ora é só lógica proposicional, ora é lógica proposicional mais análise combinatória, ora já vem análise combinatória e também a parte de probabilidade, ora vem uma parte de matemática básica, ora vem também a parte de sistemas, matrizes, determinantes, então aquela parte de álgebra linear, geometria, trigonometria, enfim, as mais variadas configurações. Então nós vamos montar o curso de maneira que a gente dê ferramentas ao candidato para que ele possa enfrentar a maioria das provas de raciocínio lógico, né? Então todos aqueles assuntos que são mais cobrados em prova, nós vamos bater aqui. Então dificilmente alguma coisa que poderá figurar no edital que não tenha sido abordada aqui. O nosso curso está dividido da seguinte forma: nós vamos primeiro falar da lógica sentencial de primeira ordem. Essa normalmente faz parte dos concursos, né? Praticamente todos, né? Então vamos falar dos fundamentos e princípios de lógica, das equivalências lógicas, dos diagramas lógicos, da lógica de argumentação e da implicação lógica e da associação lógica. Então nós vamos dar, a ideia é considerar que o aluno está chegando aqui com uma mala vazia, sem nenhuma ferramenta, por hipótese, né? É claro que alguns já podem estar estudando para concurso há algum tempo, e o nosso curso vai reforçar aqueles conhecimentos que já existem, vão ser dirimidas algumas dúvidas, alguns pontos vão ser solidificados, e para aquele aluno que está começando do zero, eu acho que vai ser um curso bastante oportuno. Então a ideia é ir, à medida que o curso vai passando, colocando, agregando ferramentas nessa mala, para que essas ferramentas sejam utilizadas na resolução dos exercícios. A disciplina não tem mistério, então na verdade é necessário conhecer, dominar alguns conceitos, trabalhar esses conceitos, e nós vamos trabalhar esses conceitos por meio da repetição, né? Por meio da resolução de exercícios demonstrativos, mais tarde por meio do lançamento de turma de exercícios, e aí nós vamos trabalhar a questão do condicionamento. Quanto mais condicionado o candidato tiver, melhor vai ser o desempenho dele, mais rápido ele vai conseguir perceber as nuances das questões, né? Qual é a saída para cada tipo de questão, mas melhor vai ser a performance dele, mais rápido ele vai resolver as questões. A parte de lógica sentencial é a que nós vamos perder mais tempo, porque eu considero a parte mais difícil de compreender. Superada essa barreira, a gente parte para a análise combinatória, e aí nós vamos buscar fundamentos lá atrás da matemática do segundo grau. Vamos trabalhar a contagem, falar do princípio aditivo e multiplicativo, falar do arranjo, combinação simples com repetição, permutação, permutação circular, permutação com repetição. Então, quando eu vou adotar o princípio multiplicativo, quando vai ser caso de arranjo, quando vai ser caso de combinação, como é que eu percebo a diferença entre o arranjo e a combinação, e nós vamos trabalhar isso no conceito e por meio de exercícios demonstrativos, né? Vamos tentar apresentar exercícios que solidifiquem, né, esse conhecimento, essa bagagem teórica, e depois por meio do curso de exercícios. Em seguida, a parte de probabilidade, vamos falar do cálculo da probabilidade dos axiomas iniciais. Observem, nesse caso, a análise combinatória passa a ser pré-requisito, porque a probabilidade está fundamentada, né, ela tem como fundamento, né, como base a análise combinatória, para a gente descobrir a quantidade de eventos, né, e depois a gente calcular a probabilidade que um determinado evento aconteça, a probabilidade da interseção de eventos, probabilidade de eventos independentes, a probabilidade de eventos mutuamente exclusivos ou excludentes, a probabilidade da união de eventos, probabilidade condicional e probabilidade binomial. Vamos falar um pouco de álgebra linear, que costuma também estar aí em alguns editais. Por exemplo, o edital da CGU costuma trazer álgebra linear. Então, é o conhecimento de matrizes, determinantes, sistemas lineares. Falar um pouco de trigonometria,
principalmente, né, das principais funções e relações trigonométricas, que é aquilo que é mais cobrado em prova. Vamos falar de sequências e problemas lógicos, que aparecem aí em questões formuladas pela FGV, e principalmente nas questões formuladas para o Banco Central. O Banco Central gosta, né, ele geralmente pede essas questões de sequências e problemas lógicos, sequências de números, né, problemas que envolvem o raciocínio. E vamos trazer tópicos de matemática básica, como razão e proporção, regra de 3, porcentagem, equações e inequações, que por vezes podem aparecer também em alguns editais, como do INSS ou editais de alguns tribunais. Então essa é a ideia do curso. A ideia é que ao final do curso o aluno tenha as ferramentas suficientes para ter uma boa performance nos concursos. O nosso objetivo, então, é aumentar a performance dos candidatos matriculados na disciplina, de modo que, por meio das exposições teóricas e dos exemplos dados, seja possível compreender o conteúdo e acertar pelo menos 80% das questões propostas pelas diversas bancas. Moçada, a palavra da moda hoje em concurso é contextualização. Então, o que acontece? As bancas, elas procuram contextualizar a prova. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que as questões que vocês vão se deparar nos diversos concursos, normalmente, elas envolvem os mesmos conceitos, as mesmas soluções, as mesmas técnicas de resolução, elas tratam da mesma coisa. O que muda é o recheio. O que muda, na verdade, é o enunciado, é a forma de apresentar a questão por conta da contextualização. Então, se você vai fazer uma prova, como recentemente houve aí para a ABIN, uma prova para a Agência Brasileira de Inteligência, aí ele vai colocar uma questão onde vai falar lá de investigação, da quantidade, da possibilidade de maneiras de compor equipes para fazer um reconhecimento operacional, enfim. Mas o que muda então é o contexto. A base é a mesma, né? As questões geralmente são muito parecidas. Se nós pegarmos as questões, por exemplo, da ESAF, nós vamos verificar que elas variam muito pouco de uma prova para outra. Basicamente é o mesmo tipo de questão, só mudam os personagens. Então nós vamos ter ali 6, 7, 8, 10 tipos de questão padrão, que depois nós vamos estar trabalhando essas questões, né, num número bastante grande, aí, num curso específico de exercício para ESAF, posteriormente num curso específico de questões para o CESP, para que a gente perceba realmente que as questões elas são iguais. E agora, neste curso, nós vamos dar a bagagem teórica para resolver todo tipo de questão aí de raciocínio lógico. E nós vamos perceber que dominando algumas ferramentas, ou seja, tendo as tabelas verdade na cabeça, conhecendo bem algumas equivalências lógicas, né, tendo isso já memorizado, e com algum condicionamento, a gente vai perceber que as questões não têm mistério, elas são muito parecidas e isso vai permitir uma performance bem razoável nos concursos aí na parte de raciocínio lógico. A gente está colocando aí uma meta, que é resolução, acerto, né, de pelo menos 80% das questões propostas pelas diversas bancas, mas aí eu digo aos senhores o seguinte, essa meta é bastante humilde. Eu tenho certeza que acompanhando bem o curso, haverá condições de obter uma performance bem melhor, bem superior e até chegando aos 100% das questões. Porque às vezes essa disciplina ela não cai tanto, ela não tem tanto peso nos concursos, né? Eu vou citar agora a prova da ABIN, que na prova de conhecimentos básicos nós tínhamos 50 questões, 5 foram de raciocínio lógico, portanto 10%, mas é uma matéria que não pode ser desprezada, porque como a competitividade hoje é muito grande, às vezes é a diferença entre a aprovação e a reprovação, entre a classificação e a não classificação, entre ter a redação corrigida e não ter a redação corrigida. Então, por esse aspecto, por esse prisma, ela tem a sua relevância. O objetivo do curso é fornecer ferramentas para os alunos de tal forma que diminua bastante a necessidade do estudo domiciliar e que o tempo possa ser dividido e priorizado para outras disciplinas que caem com mais peso, como o português, o direito constitucional, o direito administrativo e as matérias específicas de cada concurso, né? Sejam elas a auditoria, o controle externo, a contabilidade pública, a administração financeira orçamentária, enfim. Então, o raciocínio lógico não pode ser impedância, não pode ser resistência, né?
o raciocínio lógico tem que ser uma matéria que o aluno passe tranquilo. A gente vai procurar dar a bagagem necessária para que o aluno perceba como é que são as questões, as sutilezas das questões, a malícia das questões, o que o aluno realmente tem que saber ter de ferramenta, né, para chegar na prova e ir bem. E a partir daí, com pouco estudo domiciliar e resolvendo exercícios e acompanhando as aulas de exercícios, ter um excelente desempenho sem perder muito foco daquelas matérias que são de fato mais importantes, daquelas que têm um peso maior.